Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora, eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, todas as vezes que você se decidir por Cristo, que você se posicionar, que você querer honrar o nome do Senhor, obedecer ao Senhor, estar no centro da vontade do Senhor, o inimigo muitas das vezes vai usar as artimanhas dele para tentar te parar. E às vezes ele usa pessoas que dão legalidade. Mas o que você tem que fazer? Se revestir da armadura de Deus. Porque você não está lutando com a pessoa. Você vai lutar com aquilo que está por trás dessas pessoas. Aleluias! Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Então, quando chega o dia mau, quando o inimigo vem com as setas, com os dardos, né, com as lutas para tentar te paralisar, entristecer seu coração, você tem que tomar armadura para você permanecer firme. E qual é essa armadura? Aleluias, estais por firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. Tá bom? Então, o diabo é o pai da mentira. Então, Jesus é a luz. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, nós temos que falar a verdade uns aos outros, tá bom? E vestida a couraça da justiça. Se você tem a oportunidade de fazer o que é certo e o que é errado, qual que você vai fazer? O que é certo, né? Então você está fazendo a justiça. Sempre que você tem oportunidade, você faça o que é certo. Aleluias. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Por quê? Porque hoje em dia muitos estão pregando o evangelho da contenda, o evangelho da confusão, o evangelho da discórdia. E nós temos que pregar o evangelho da paz. Amém? Falar da salvação, falar da Nova Jerusalém, falar do amor de Deus por todas as pessoas, falar do sacrifício de Jesus pelo pecador, porque Jesus veio para os pecadores, para os enfermos, porque quem precisa de médicos são os enfermos. Amém? Jesus veio para salvar o mundo, aleluia, salvar aqueles que estão perdidos. Então esse é o evangelho da paz que nós devemos pregar, a graça de Deus, aleluia, a misericórdia do Senhor, que o juízo ainda não chegou, é o evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, para nós termos fé, nós temos que meditar na Bíblia, nós temos que ouvir pregações que edificam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus é galardoador daqueles que o buscam, aleluia, pela fé. Amém? Apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. O capacete ele vai na nossa cabeça. Então, os nossos pensamentos têm que ser do alto. Tem que ser para a nossa salvação, para a nossa santificação. Amém? Para a nossa obediência em Cristo, para nós estarmos no centro da vontade do Senhor, para nós agradarmos ao Senhor. Então nós temos que tomar esse capacete da salvação, para nós pensarmos nas coisas do alto, lá do céu. Glória a Deus. E o Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, que é a palavra do Senhor, é a nossa espada, igreja. Então nós vamos combater todos os dardos através da palavra. Quando o inimigo vem com seta em qualquer área da nossa vida, nós vamos usar os versículos que, aleluia, têm as promessas do Senhor para aquela área. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Aleluias.
aleluias, o meu casamento, que Deus une, o homem não separa. Glória a Deus, os meus filhos são heranças do Senhor. Os filhos são os frutos, aleluia, do meu ventre é o meu galardão. Os frutos do meu ventre é o meu galardão. E você começa, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então você começa a falar esses versículos de fé para você combater os dardos inflamados do maligno. Na angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então você começa a falar esses versículos e orando. Ore a palavra, ore, está lavando uma louça, ore, vai trabalhar, ore, está fazendo uma comida, ore. Aleluia, está no serviço, ore. O que é orar? Falar com Deus, conversar com o Senhor. Então, converse com o Espírito Santo de Deus em todo o tempo e, aleluia, interceda pelas pessoas. Ore uns pelos outros. Interceda por alguém que você sabe que está no deserto, que você sabe que está desempregado, que você sabe que está passando por uma enfermidade. Interceda. Aí sim, o inimigo vem com os dardos, vem com as flechas, vem com a artimanha, pode até usar pessoas para tentar te entristecer, mas você não cai, você permanece firme, você permanece de pé, porque Deus é poderoso para te sustentar. Amém? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Tenha todos um ótimo dia, fique todos na santa paz do Senhor Jesus, e assim, quando o Senhor permitir, eu volto, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.